Vamos então falar sobre os 144 mil virgens e imaculados de Apocalipse. Vamos lá. Bem, diz o texto que estes são os que com mulheres não se imacularam, pois são virgens, e essa expressão talvez seja a mais debatida do episódio por apontar para uma perspectiva misógina do autor. Aí ele fala que um determinado autor, discutiu com intensidade a relação entre o texto do Apocalipse e a misoginia. Uma autora, Tina, não sei se é Pepan ou Pepinho, não sei, eu acho que é Pepan. E aí nisso ela chegou a discutir com intensidade a relação entre o texto do Apocalipse e a misoginia. Segundo ela, o mundo construído pelo livro de João é simultaneamente encantador e desencantador. Ele encanta ao subverter o domínio político, a crítica contra Roma, mas desencanta por não inverter as relações de gênero e pobreza das mulheres, individual ou coletivamente. As imagens de mulheres permanecem no Apocalipse as mesmas que na sociedade dominante. No livro de João, a função das mulheres seria negligenciada, tendo como arquétipos femininos, essencialmente a heroína, a mulher de Apocalipse 12, algo como a rainha-mãe, e a prostituta, Babilônia, a mãe de todas as impurezas. A figura dos 144 mil sobre Sião, neste caso, impressiona pela notável ausência de mulheres. Aí essa autora entende o número como uma expressão do povo de Deus, mas na forma de um conjunto numérico formado apenas por homens. Sua conclusão neste caso é que o Apocalipse teria falhado na subversão completa da ordem social. O feminino é ainda o outro, marginalizado e banido para as margens do texto. Pastor, mas a parte feminina naquele tempo não tinha valor, não é isso? O que acontece? É nessa hora, que Jesus está dizendo que vai acompanhar pela internet porque não vai dar para ele chegar. O Jefferson falou, tá. E aí, em relação a essa questão, é isso que é complicado de conversar com alguns crentes. Até hoje, que assim também. Entende? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Então, embora Deus tenha falado com esses homens, Ele falou com esses homens de acordo com a capacidade de compreensão desses homens. Eles não tinham como compreender com a nossa mente, porque eles não são da nossa época. Assim, para mim isso é simples de entender, mas tem gente que entende que assim, já que está no texto sagrado, significa que até a cultura de lá tem que vir para cá. Só que o texto sagrado não está querendo passar para a gente a cultura de lá, até porque eles não estão escrevendo para a gente, eles estão escrevendo para o tempo deles. Nós, leitores, é que sabemos que Deus quer falar com a gente também através desse texto. Mas eles não têm aquela ideia de que assim, esse texto vai ser escrito lá para o Robert Lang, que vai morar em Caxias daqui a 2000 anos. Pô, pelo amor de Deus! Deu para entender? Então, o que acontece? O escritor, ele vai escrever sobre a mulher de acordo com a compreensão que ele tem. Ele vai escrever sobre o trabalho, ele vai escrever sobre as coisas que acontecem de acordo com a sua capacidade. Vai ter horas que ele vai escrever algo que vai estar à frente do seu tempo, mas isso aí é o ponto fora da curva, não é o esperado, é a exceção. O problema é que as pessoas entendem o seguinte: porque se a Bíblia quisesse que a gente fizesse desse jeito aqui, lá eles iam escrever que era para ser desse jeito aqui, mas eles não escreveram pensando no nosso tempo. Olha quanta coisa a gente viveu para pensar do jeito que pensa, não tem como. E até a linguagem que você fala, claro, gente, ela é meio confusa, né? Deu para entender? Pro nosso entendimento. Não vou muito longe. Dracma, tá dando para entender? Dracma, metreta, tu tá entendendo? Côvado.
Então, aí você vai vendo, né, por exemplo, isso na tradução para a língua portuguesa, porque a gente ainda tem que levar em conta que o hebraico é escrito o contrário, né? O grego, né, que está no Novo Testamento não é o grego falado de hoje. Como você disse, hoje, século 21, as mulheres no Oriente não são como as mulheres no Ocidente. Querem ser, mas tá bom. Está dando para entender? Então observa bem, como é que você vai esperar? Entende? Embora, não sei se deu para perceber, a autora, ela não está jogando no lixo o texto. Ela está dizendo que é o seguinte: poxa, já que ele bateu de frente com Roma, ele tinha que bater de frente com o patriarcado. Tá, mas assim, o escritor sagrado, ele é o homem do seu tempo. Ele não é um homem do nosso tempo, ele é o homem do tempo dele. É como, por exemplo, eu pregando hoje. Gente, eu sou desse tempo. Eu não tenho como pregar com a cabeça de daqui a 50 anos lá na frente. E eu não tenho como pregar como daqui a 50 anos lá atrás. Não tem como, gente. Quer dizer, até tem como eu fazer isso, mas eu não vou estar comunicando com o meu tempo. Se eu falar na mentalidade de daqui a 50 anos, que eu não sei se vai ser, porque eu não estou lá o pessoal vai falar assim: gente, há 50 anos atrás tinha um pregador chamado Roberlano Julião. Uau! Olha, é tão atual que ele fala. Pô, beleza, mas em compensação hoje eu não falo com ninguém. Ou então, digamos, um camarada, né, de 90 anos vai dizer assim: gente, eu estou me sentindo como se eu estivesse lá em 1960. Pô, beleza, mas eu não consigo falar com mais ninguém hoje, porque até os coroas estão no WhatsApp, estão usando tênis olímpicos. Tu tá entendendo? Não tem de onde correr, entende? Mas voltando para cá, vamos. Hoje o pregador sente até falta do retorno de uma caixa. Não estou ouvindo. Antigamente o camarada pregava, gritava aos plenos pulmões, nem microfone tinha. Deu para entender? Eu estava vendo um filme de Moody. Moody ou Mudo? Moody. Esquenta nele, não deve saber quem é Dwight Moody. Vai. Então, ele sabe que é o Marco Feliciano. Vai, continua. Rapaz, eu fico. Assim, bem, segundo o filme, é como fosse a vida do cara. Irmão, o negócio não é fácil não. Mas aquele cara, quando foi para a Inglaterra, o segundo jornal de época, tudo aquilo aqui, ó. Aqui. O filme que eu estava vendo, ele pregou para mais de 5 milhões de pessoas. Mas é. E um detalhe que me chamou a atenção: ele, quando estava pregando ainda nos Estados Unidos, naquela semana ele não fez o apelo para quem quer aceitar Jesus. E naquela semana houve um grande incêndio, destruiu a cidade inteira. Então foi um dos maiores arrependimentos. Não matou ninguém, mas foi um dos maiores arrependimentos dele de não ter convocado aquela igreja para a frente aceitar Jesus. Mas a palavra foi levada. Foi não. Mas ele falou dele, muito pensando, meu irmão. Mas O pensamento de Moody naquela época, olha o nosso pensamento hoje. E eu pergunto: olha quantos recursos Moody tinha e olha quantos recursos nós temos. Andava de cavalo, pastor. Cavalo. Tá dando para entender? Imagina quanto tempo nós levaríamos, né, para levar a mensagem no lombo de um cavalo. Por exemplo, sem internet, sem microfone, sem televisão, sem e-mail, sem nada dessas coisas. E rapaz, olha, eu falei isso num culto de jovens na primeira de Guadalupe, agora esse sábado. Eu falei assim: quando eu falo isso, eu falo com raiva, porque assim, os pregadores não, quer dizer, o crente de hoje, ele tem tanto recurso, cara. Pastor, aqui uma passagem. A gente não tem desculpa. A gente está dizendo no filme essa aqui, ó. 2 senhoras me perguntaram a ele sobre o Espírito Santo. Ele não sabia o que era, se liga. Então, elas oraram e ele buscou e aconteceu. Agora, juntam 5 a 8 mil pessoas em cada pregação dele. Olha aí, tá vendo? Não é, meu irmão? Mas vamos seguir aqui. Depois você me conta. Então vamos lá. Aí nisso, a gente percebe, né, que assim, conforme essa teóloga fala, sua conclusão dessa comentarista
nesse caso é que o Apocalipse teria falhado na subversão completa da ordem social. O feminino é ainda o outro, marginalizado e banido para as margens do texto. De uma forma geral, o visionário não apresenta as mulheres em si, mas em relações positivas ou negativas, na forma da mulher como adúltera, Apocalipse 2, versículo 20, mãe, Apocalipse 12, como prostituta, Apocalipse 17, ou como noiva, Apocalipse 21. São categorias relacionais com um homem no centro. Deu para entender a crítica que ela faz? Não é questão se é prostituta, se é mãe, se é noiva. A ideia é de que é o seguinte, está sempre como coadjuvante, ou seja, o homem que é o centro da parada. Porque a prostituta não é o centro é o cara que vai lá. A noiva acaba não sendo o centro, mas é o cara, né? Então a mãe não é o centro, mas é o cara. Então é mais ou menos isso. Ela não vê, aqui no caso, como ela está vendo com a mente de hoje, né? Assim, é como se de repente assim, a mulher não está sendo protagonista. É essa a crítica dela, fala. Estou falando aqui uma mulher específica, Jezabel. Ele não está citando as mulheres, ela está. Não, ela está falando de várias situações. Tem Apocalipse 2:20, Apocalipse 12, Apocalipse 17, Apocalipse 21, né? Então, por exemplo... A parte feminina sendo depredrada, né? Isso, exatamente. A gente percebe que, assim, as mulheres ativas do livro são pintadas negativamente, no caso de Jezabel e a prostituta, enquanto as mulheres mostradas positivamente são passivas, a mulher vestida de sol e a noiva. Elas não agem para elas. Ou seja, as mulheres que são protagonistas são as mulheres do mal, que é o caso da Jezabel e é o caso da prostituta. As mulheres do bem são as mulheres passivas, alguém que tem que fazer alguma coisa por elas, que é o caso da mulher vestida de sol e a noiva. É isso que ela está criticando, ou seja, só há protagonismo para a mulher do mal, para a mulher do bem não há, né? Então, possivelmente, a comentarista está correta enquanto se preocupa com o uso contemporâneo das imagens de João. Pode ser que o texto de Apocalipse tenha sido usado para alimentar ódio contra mulheres. Leitores do livro podem justificar violência contra mulheres a partir do livro, bem como mulheres podem construir uma autoimagem negativa a partir do Apocalipse. Entretanto, agora é o Valtair falando, entretanto, ela criticou o livro e agora ele critica a análise dela. Entretanto, é preciso destacar que a perspectiva do visionário quanto às mulheres é muito ambígua para ser definida linearmente. Se Apocalipse tem figuras femininas negativas, também apresenta personagens negativos masculinos. Ao lado da prostituta, João descreve as bestas e o dragão. Apocalipse 13, versículos de 1 a 18. Na narrativa do Apocalipse, todos eles serão destruídos no conflito final, né? Do capítulo 19 ao capítulo 20. Há violência contra mulheres no Apocalipse, assim como também a violência contra homens. Além do mais, se no Monte Sião são descritos 144 mil homens virgens, essa mesma comunidade de santos é descrita posteriormente no livro como uma noiva, que é o capítulo 21, versículo 9. Então, ele rebateu a crítica. Exatamente. Até porque, como falamos aqui, a crítica que ela faz é uma crítica a partir do leitor desse tempo. De hoje. Então, ou seja, você tem que imergir, você tem que ver com a lente do cara de lá. Se você olhar com a lente daqui, não vai bater não. Aí é onde você vê, por exemplo, aquilo que as pessoas vão chamar vão chamar às vezes o crente de fundamentalista. Não pela questão dos fundamentos em si, mas pelo modo que o camarada lê, com literalismo, como se assim, a Bíblia fosse escrita ontem, ou a gente tivesse que pegar a cultura do mundo bíblico e trouxesse para cá, ou a cultura norte-americana do século passado, que eles diziam que estavam atendendo ao Jesus da Palestina, e aí a gente importa um pensamento de 1900 e alguma coisa, né, dos Estados Unidos para cá, achando que está importando a profundidade bíblica dos tempos do apóstolo Paulo, e não é verdade.
Às vezes o que a gente está importando é um tipo de interpretação bíblica de uma época dos Estados Unidos, e a gente está atribuindo que a gente está sendo 100% bíblico, profundo e próximo das Escrituras, e às vezes não está. Entende? Estou dando um exemplo, não estou afirmando. Oi? O ministrador não tem que ler a mensagem, a palavra e tentar trazer para a realidade de hoje? Sim, mas se você observar, por que tem tanta diferença denominacional? Por que tem irmã que não raspa o sovaco? Por que tem homem que dorme de calça comprida? Está dando para entender? Por que tem gente dizendo que sexo oral é do demônio? Está dando para entender? Então, ou seja, se você observar bem, você vai ver que assim, há um tempo atrás, um jovem não podia jogar uma bola. Aí eu pergunto, o que tem a ver bola com o Novo Testamento? Onde está escrito alguma coisa sobre isso? Então você percebe que assim, o indivíduo, em vez de fazer a ponte do mundo da Bíblia para o nosso mundo, não, ele quer de alguma forma trazer a cultura do mundo da Bíblia para criar uma outra cultura aqui no nosso mundo e fazer com que os membros da nossa igreja sejam extraterrestres. Entende? Ou seja, o mundo está girando e os crentes aqui continuam no século passado ou retrasado. Porque dormir de calça comprida não tem nada a ver com o Novo Testamento. A irmã deixar de raspar o sovaco não tem nada a ver com Jesus. Entende? Então você percebe que tem algumas coisas que são esquisitas. Aí às vezes o crente, né, aí, o marido e a mulher têm uma relação sexual praticamente mecânica, tá entendendo? Com gosto de papelão. E aí nessa brincadeira, quando vai ver, na hora de que vem uma tentação, o casal está mal. A Bíblia fala que a alma faminta, até o amargo lhe parece doce. A irmã é cheia de não me toca, mas quando trai o marido, faz coisas do arco da velha. O marido, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Aí quando trai a mulher, já trai logo com a prostituta, para quebrar logo o pau, chutar logo o pau da barraca. Aí tu fala assim, eu não entendo, mas por quê? Ué, a pessoa ficou reprimindo. Quando soltou, velho, deu ruim. Por causa de quê? Por causa de Deus? Não, vai ler o livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro que, é sinistro. Tu vai lendo assim, tu fala assim, não dá para ler esse livro todo no culto público, fica esquisito. Está dando para entender? Então, mas vamos voltar para cá. Aí, voltando para cá, em relação à questão, né, do texto bíblico, deixa eu pegar aqui, seguindo. Bem, de acordo com o comentário dele, a teóloga possivelmente literaliza as imagens de João mais do que o gênero literário permite. A prostituta é uma descrição simbólica da cidade de Roma, da mesma forma que a noiva é uma imagem para descrever a Jerusalém celestial. Não há mulher real nas cenas do livro. A única mulher concreta do Apocalipse contra o qual o visionário descreve parece ser a líder da igreja de Tiatira. Não estamos negando os aspectos ascéticos ou o potencial misógino da expressão, mas tentando evitar que eles ofusquem as relações intertextuais e tradicionais. Neste caminho, David Olney, ele sugeriu que a expressão não se contaminar com mulheres evocaria a pureza ritual demandada pela escritura judaica em textos como Levítico 15 e 18. Se um homem coabitar com uma mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Neste caso, o verbo contaminar seria uma referência direta à consequência do intercurso sexual no período de impureza ritual. Esta evocação, com sua ênfase na pureza sexual ou virgindade, seria uma referência às altas demandas do discípulo do Cordeiro. O Evangelho de Lucas parece fazer exigências também pesadas para aqueles que decidem pelo seguimento de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, etc, etc, etc. Capítulo 18, versículo 19.
De igual forma, o Evangelho de Mateus preservou no contexto da discussão quanto ao divórcio que há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Mateus 19, versículo 12. Do discípulo neste contexto se requer um alto grau de compromisso que talvez não esteja ao alcance de toda a comunidade. A relação entre a contaminação ritual e o sacerdócio também é importante de se notar, já que os santos do Apocalipse são descritos em vários lugares como sacerdotes. Apocalipse 1,6, capítulo 5, versículo 10, capítulo 20, versículo 6. Caso o sacerdote estivesse contaminado, ele não poderia exercer sua atividade. Então, a gente percebe que alguns outros comentaristas apontaram para os guerreiros do Antigo Testamento que, quando envolvidos em uma guerra santa, permaneciam puros, mantendo sua santidade. A abstinência sexual seria um regulamento neste caso. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 11. A passagem de Urias e Davi serve como paradigma. O guerreiro se recusa a se relacionar sexualmente com sua própria esposa porque está envolvido numa guerra. É questão de foco, de jejum, de consagração, uma coisa mais ou menos assim. Uma tentativa de juntar as tradições da pureza ritual aplicada ao sacerdote e aos guerreiros em contexto de guerra santa foi feita por Collins no seu comentário do Apocalipse. Para ela, descrever 144 mil como virgens e sem contaminação com mulheres evocaria simultaneamente a tradição da guerra santa e as demandas de pureza requeridas para o sacerdócio. Agora já é uma outra comentarista mulher também se contrapondo ao comentário. Ou seja, não que haja aquela misoginia do tipo, eles são puros porque não tocaram em mulheres, porque as mulheres não prestam. Não. A questão é que, como seriam guerreiros e sacerdotes, eles estariam numa questão de pureza ritual. Naquele caso de assim, exatamente, porque até mesmo a mulher ficava impura no relacionamento sexual, não apenas o homem, no contexto veterotestamentário. Então, tanto que até o final do dia ambos estariam impuros. Então a gente observa aqui que assim, você percebe que você corre o risco de trazer para cá um choque cultural que não precisava. Era só você ler lá, entendendo a mente de lá, em vez de querer colocar lá elementos daqui. Entende? Paulo era machista, mas não tinha machismo, era a cultura da época. Machismo é hoje, eu sabendo o que é o que. É diferente. Não sei se deu para entender. Eu não estou dizendo que não existia uma prática, eu só estou dizendo que eles não compreendiam dessa forma, porque a cultura não era como a nossa. Tá claro? Beleza? Então, continuando aqui, deixa eu ver aqui, como João estaria usando estas tradições aqui para interpretar a situação de suas comunidades na luta contra Roma, entendia como uma guerra santa. Todos os santos seriam tanto guerreiros quanto sacerdotes de Deus. E aí nisso, essa outra, a Adele Collins, ela chega a acrescentar, entretanto, que este ideal rígido de vida teve sua origem na mentalidade apocalíptica, que vê a situação presente em termos bem extremos. Enquanto esses comentaristas parecem concordar de uma forma geral que a expressão em questão é uma alusão tradicional, a divergência ainda se manifesta no que diz respeito a que tradição João estaria aludindo. Em função disso, uma terceira, mais consistente via
Gilson de novo. Depois você responde ele aí. Falando o quê? Negócio de assanhamento, Cantares de Salomão. Aí, nesse caso aqui, vamos voltar para cá. E aí nisso, a gente percebe, né, uma outra situação, um outro comentarista, né, que vê uma terceira via. Para ele, a expressão "com mulheres não se macularam" evocaria a tradição pré-diluviana da humanidade, como descrita por Gênesis 6, versículos 1 a 4, articulada no livro dos Vigilantes, primeiro Enoque, do capítulo 1 ao 36. Nesta antiga tradição, servos estelares tomaram mulheres, em Enoque 8, versículo 3 a 14, primeiro livro de Enoque, né? Capítulo 8, versículo 13 a 14, provocando a reação de outros 4 líderes estelares no céu: Miguel, Sariel, Rafael e Gabriel. O visionário estaria destacando, então, ao fazer esta citação, que os 144.000 que estão com o Cordeiro sobre o Monte Sião são precisamente um exército de servos estelares que não cruzaram os limites cósmicos. Eles não se misturaram com humanos, como seus colegas desviados. Para Malina, ou seja, Bruce Malina, este exército seria formado não por pessoas, mas por anjos. Entretanto, esta identificação direta entre os 144.000 seres angelicais isolou a interpretação dele. Porque o que acontece? Enquanto de um lado tem a ideia de misoginia de João, do outro lado tem a ideia de como sacerdotes e guerreiros, os 144.000 não se contaminaram, e aí de outra forma, nessa via aqui, é como se de repente 144.000 fossem símbolo dos anjos que não se contaminaram com as mulheres, naquela narrativa de Gênesis 6, à luz do mito dos vigilantes. E aí, nesse caso, como ele vê os 144.000 como anjos, então a interpretação dele ficou isolada. Porque se fosse uma ideia simbólica, assim como, beleza. Continuando aqui, deixa eu ver aqui. Os autores, de uma forma geral, apesar de argumentar eventualmente em prol de um status elevado deste grupo de discípulos do Cordeiro, não chegam a identificá-los como anjos. O visionário os aponta como comprados da terra e dos homens. Até aqui não tem como ele fazer a contagem de anjo. Isso, mas aí é aquele caso, né? São os caras que passam a vida estudando esses negócios. Então, eu nem entro para discutir, porque sabe lá o material que esse cara consultou para falar o que falou, né? E aí, nessa situação, a gente observa aqui que o visionário aponta como comprados da terra. Dificilmente essa expressão poderia ser usada para se referir a anjos. As conclusões de Malina quanto à identificação dos 144.000 com seres celestiais dependem da relação que ele faz entre os elementos simbólicos do livro e a astrologia antiga. Por isso, quem efetivamente deu sequência à importante percepção da ligação entre a expressão de João e a narrativa dos vigilantes foi Daniel Olson. Para Olson, esta alusão explicaria não apenas a expressão macular com mulheres, mas todo o episódio do Cordeiro e os 144.000 sobre o Monte Sião. O livro